Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Sextou. Sexta-feira. Mais um final de semana chegando. Louvado e engrandecido seja esse Deus glorioso. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Deus, seja repreendido nesta manhã todo espírito de enfermidade, todo espírito de cobiça, inveja, todo espírito de rancor, de mágoa, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Deus, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração, ó Pai, que eu faço nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querido, o tema que eu quero trazer nessa manhã no nosso devocional é a família, a verdadeira família de Jesus. O texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47, mas nós vamos explorar do 46 ao 50, tá bom? Então, versículos 46 e 47 diz: enquanto ele ainda estava falando às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar com ele. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Esse texto de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50, apresenta o momento em que Jesus está ministrando e sua mãe e irmãos estão do lado de fora buscando falar com ele. E quando alguém informa Jesus sobre a presença de sua mãe e seus irmãos, ele responde dizendo que sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade do seu Pai no céu. Então, esse trecho destaca a importância da filiação espiritual e da obediência a Deus sobre os laços familiares e naturais, né? Bom, primeiro ponto que eu quero deixar aqui é sobre a cena e a afirmação de Jesus, né? Ah, pastor, mas quer dizer que se a gente se converter, a gente deve mais obediência, amar a Deus do que a família? Sim, mas você não é abandonar a família por causa da igreja. Deus é uma coisa, a igreja, a denominação é outra. Tá? Ah, eu estou deixar de almoçar com a minha família para passar o dia todo na igreja, abandonar meus filhos, abandonar o cônjuge. Não é isso. Isso está errado. Isso está errado. Abandonar a família por causa da denominação, por causa da igreja. É diferente. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois a família. Porque quanto mais você está perto de Deus, mais você está perto do teu cônjuge, da tua família. A Bíblia diz assim, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, cearei com ele, ele comigo. Isso é no coração. Tá bom? Porque por causa desse texto, aí muitos abandonam a família, abandonam o cônjuge, os filhos, não querem nem saber, porque querem estar dentro da igreja 24 horas. Vai todos os dias para a igreja, todos os dias. Não participa mais de uma refeição, não quer orar dentro de casa, não quer tudo na igreja. Então, não é isso que o texto diz, né? Então, a cena e a afirmação de Jesus, né? A presença de Maria e dos irmãos ali. Então, Maria e os irmãos de Jesus desejavam falar com ele enquanto ele ministrava.
Primeiro que Maria sabia que Jesus era obra e fruto do Espírito Santo de Deus, ou não sabia? Claro que ela sabia. Ok? Então ela sabia que Deus estava ali na presença em forma corpórea e que era Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. É o que o texto diz, é o que Maria sabia. Então Maria sabia que Jesus não era um homem comum deste mundo. Então a afirmação de Jesus que diz, Jesus responde a mensagem sobre sua família, destaca que sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial, do seu Pai que o enviou. Simples assim, não é difícil essa afirmação. Porque Jesus veio cumprir uma missão dada pelo Pai Celestial. O conceito de santidade de Jesus é Deus. O conceito de família de Jesus, Deus também. Nesse sentido aí. Então, e lá em Lucas, capítulo 8, Lucas 8, 21, Lucas 8, 21 diz assim, ele, porém, lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. É bem interessante isso aí, porque Jesus ensina que a verdadeira família espiritual é definida pela obediência a Deus. Agora é interessante quando Josué fala, né? Vocês eu não sei, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Deus veio para abençoar as famílias. Deus veio para ministrar sobre as famílias. Ok? Então, precisamos ter o cuidado porque o texto fala, uma coisa é o entendimento, outra coisa é o que o texto diz, o que o texto está falando. Agora de manhã eu mesmo estava ouvindo um estudo, né, sobre o vinho. Uma coisa é o que o texto fala, outra coisa é que algumas pessoas entendem para moldar a Bíblia à ideia que ele tem. Eu não posso fazer com que a Bíblia diga o que eu quero falar. A Bíblia fala por si só, tá bom? Então, a importância da filiação espiritual, né? Então, Paulo ensina ali nos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, que somos filhos de Deus pela fé em Cristo, não por laços de sangue. E quando a Bíblia diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, quem é o meu próximo hoje? Minha esposa, que está aqui do meu lado, meus filhos, meus parentes, meus amigos, esse é o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá bom? Então, mas também nós temos os privilégios da verdadeira família de Jesus. Então, a aproximação da presença divina aqui, então a verdadeira família de Jesus tem acesso à presença de Deus através de Cristo. Ele é o único caminho. Então, existem esses privilégios de pertencer à verdadeira família de Jesus, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus. Esse está a verdadeira família de Jesus. Aí nós temos o compartilhamento da herança celestial. Os filhos de Deus são co-herdeiros em Cristo da herança celestial, Romanos 8,17. Chegará o dia em que todos aqueles que servem a Deus aqui na terra receberão a seguinte palavra: vinde vós, que sois benditos do meu Pai, e possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a importância, porque é uma herança. Quem deixa a herança para os filhos são os pais. Os pais deixam a herança para os filhos. E Deus, o Pai Celestial, que enviou Jesus, que nos tornou co-herdeiros em Cristo Jesus, fomos adotados por causa do sacrifício de Jesus e da mensagem do seu Evangelho, que nós aceitamos. Né? Então, essa filiação traz privilégios.
E tem a proteção divina também. O Salmo 91, versículo 11, 12 ali, nos mostra que aqueles que fazem a vontade do Pai desfrutam da proteção divina. Desfrutam da proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Lembram? Então está ali. Então Deus, ele é tremendo. E o Salmo 91, logo no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E no versículo 11, 12 diz: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aqui nós temos privilégios de sermos filhos de Deus, sabe? E também comunhão e apoio mútuo. A verdadeira família espiritual se apoia e edifica-se mutuamente, sabe? Não é você ser melhor do que o outro porque você é crente. É você servir o próximo. É apoiar. Ah, não, fulano fez isso porque ele é pecador. Deixa ele o seu pecado. Não. Não é isso. Não é mostrando o pecado dos outros para querer ser santo, para querer tomar o seu lugar, o seu cargo. Não é nada disso. É apoio, sabe? É edificação mútua. É o corpo de Cristo. Ah, minha unha encravou aqui, eu vou cortar esse dedo fora. Todo o corpo vai sentir a falta desse dedo. Entendeu? E o terceiro ponto é tornando-se parte da verdadeira família de Jesus. E em Mateus 7:21, que nós já comentamos aqui, ali fala da obediência à vontade do Pai. Obedecer à vontade de Deus é fundamental para fazer parte da família espiritual de Jesus. Obedecer à vontade do Pai. Onde é que está a vontade de Deus? Está aqui, ó, na palavra de Deus. Está aqui na sua palavra. Nela, o homem deve meditar de dia e de noite. Ok? E lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim o texto: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A fé em Jesus é o meio pelo qual nos tornamos filhos de Deus. A fé em Jesus. É muito, como é que é? É muito ruim ser crente numa família de incrédulos. Nada, é maravilhoso. Você vai ser referência na vida deles. Você vai ser bênção na vida deles. Se você era maldição, agora você passa a ser bênção. É maravilhoso. Você vai ser a luz naquela escuridão. Eles vão começar a observar o defeito que eles têm, olhando para você como referência. É maravilhoso, sabe? Então, em Atos 2, 38, diz assim o texto: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberem o dom do Espírito Santo. Arrependimento e perdão. O arrependimento e o perdão são essenciais para a filiação. É o teu registro de nascimento. Imagina, espiritual, se arrepender e receber o perdão de Deus. Você nasceu de novo. Então, esse é o benefício de saber que existe um Deus misericordioso, amoroso,
O Deus que te recebe do jeito que você está e você chega com o coração sincero de arrependimento e imediatamente Ele te perdoa. E para isso Ele mandou o Filho pagar um preço altíssimo por mim e por você. E serviço e amor ao próximo. Mateus 25. Aqui em Mateus 25, 40, tem uma passagem que eu gosto muito. Mateus 25, 40, que diz assim o texto: o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Significa serviço e amor ao próximo. Servir e amar nossos irmãos em Cristo demonstra a nossa filiação espiritual. Servir e amar aqueles também que não conhecem Jesus. São esses pequeninos, não conhecem Jesus ainda, carecem da misericórdia e do amor de Deus. Eu não converso com quem não é crente. Jesus veio para os doentes, não para os que estão sãos. Quem são os doentes espirituais? Aqueles que não aceitaram Jesus ainda. Quem são esses para quem Jesus veio? Para aqueles que estavam em trevas. Agora você, a luz, se acha melhor do que aqueles para quem Jesus veio salvar? Jesus, ele é a maior mensagem de amor dada por Deus. É Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo a tal ponto de mandar seu único filho para se sacrificar por mim e por você. Esse é o amor de Deus, o amor genuíno, o amor que resgata, o amor que salva, que restaura, que purifica. Esse é o amor de Deus. E nós precisamos ter esse amor. E é nessa família espiritual que nós alimentamos cada vez mais esse amor. Então, os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira família vai além dos laços de sangue e nos leva à compreensão profunda da filiação espiritual, mais do que qualquer outro relacionamento terreno. Ser parte da família de Deus é uma bênção inestimável. Agora, lembre-se o que Jesus disse: melhor lugar para você orar, na tua casa, no teu quarto, portas fechadas, em silêncio, e tu fala ao Pai e Ele te ouvirá. Melhor lugar para orar é na tua casa, tua família, seja bênção na tua família, para que eles façam parte da família espiritual de Deus também. Eu me converti, ninguém da minha família era crente quando eu me converti. Ninguém. E ainda hoje, sabe? Mas graças a Deus, tenho uma esposa temente a Deus, meu cônjuge, né? Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem uma mulher que, quando eu estava no leito, enfermidade, a morte me cercando e ela orando comigo, amigos que foram lá orar por mim, né? E eu louvo a Deus por isso, por fazer parte desta família espiritual, onde um socorre o outro. Não é só a aparência na igreja, mas que um socorre o outro. Eu já falo há muitos anos, né? Não basta ser, tem que parecer. Amém, queridos? Deus abençoe. Tenhamos um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E lembrando que esse final de semana estarei na casa da minha sogra. Estaremos eu e minha esposa passando o final de semana com a minha sogra, com a família toda reunida ali,
minha cunhada Rose, meu cunhado Marcelo, sobrinha Jéssica e seu esposo Juliano. Estaremos todos esse final de semana louvando e adorando o nome desse Deus glorioso. Deus abençoe, graça e paz.